O título dessa mensagem é: Confie em Deus e faça o bem. Salmo 37, verso 3 está escrito assim: Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás o quê? Alimentado. Eu quero ler em mais duas versões com você. Olha aqui para o telão que você vai ler comigo na Nova Versão Transformadora e depois na Nova Tradução da Linguagem de hoje. NVT: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Olha na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Deus tem terra de promessa para mim e para você. Deus tem proteção, segurança sobre a nossa vida, mas Ele estabelece um caminho. Confie nele e faça o bem. Não tem fundo hoje, não? Não. E não tem ninguém para tocar também, não? Tem. Gente, hoje eu estou aqui, eu estou cuidando daqui, estou cuidando de lá, estou cuidando do louvor, estou cuidando da porta. E vamos lá, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, confie em Deus. É o que o salmista escreveu para nós. Salmo 37, para mim, é um dos textos que mais chamam a minha atenção em toda a Bíblia Sagrada. Salmo 37, 5, nós falamos bastante dele e é um dos versículos que eu mais amo. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas no verso 3 diz: confie em Deus e faça o bem. Você vai habitar seguro, você vai habitar na terra, você vai ser alimentado verdadeiramente, você vai estar na terra prometida, você vai estar debaixo da proteção de Deus. E aí, eu quero abordar hoje 2 pontos iniciais. O primeiro, confiar em Deus. Por que a Bíblia fala tanto sobre confiança? Por que a Bíblia diz em Hebreus que o justo viverá da fé? Por que Abraão é chamado patriarca da fé, o pai da fé? Por que Adão perdeu tudo? Tudo isso está ligado à fé. Tudo isso está ligado à confiança, à dependência. Eu confio e dependo de Deus. Eu confio em Deus porque eu sei que Ele sempre tem o melhor para mim, mesmo que eu ainda não esteja enxergando. Quando Adão ouviu de Deus: não coma, se você comer você morre. Ele precisava crer em Deus. Ele precisava se manter em fé, confiando e obedecendo. Quando Abraão é chamado de patriarca da fé, é porque cada comando, cada instrução, cada direção que Deus dava a Abraão obedecia, até a mais difícil da vida dele. Quando Deus disse: pegue o Isaque, o seu filho, e ofereça ele em sacrifício. Ofereça. A Bíblia diz que Abraão ofereceu Isaque, foi levar Isaque, não pensando que Deus o impediria de matar Isaque, mas acreditando, confiando de que Deus era poderoso para fazer o que com Isaque? Alguém lembra? Ressuscitar dentre os mortos. Abraão confiava tanto em Deus, que ele estava pronto a ver o sangue do filho dele jorrar. Ele não imaginou que Deus iria interromper. Ele confiou que Deus traria Isaque de volta. Irmãos, em nome de Jesus, confie em Deus. Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que aparentemente está morto ou morrendo na nossa vida. Confie em Deus, Ele traz de volta. Abraão é chamado de patriarca na fé, o pai da fé, porque ele confia para andar numa terra que ele não conhece, para andar por um caminho que ele não conhece, para andar no meio de povos estranhos, porque Deus o está dirigindo, porque ele está debaixo da palavra de Deus. Sabe qual é o grande problema do homem? É parar de confiar em Deus e confiar nos seus sentimentos, confiar no que os outros dizem. Porque me falaram uma coisa, sabe? Então eu acho, eu penso. Não, pera um pouquinho. O que me falaram? Qual é a opinião de Deus sobre isso? Qual é a posição de Deus? O que Deus tem a dizer a respeito disso? Enquanto eu não ouvir o que Deus tem a dizer, eu ainda não tenho uma decisão formada. Eu preciso ouvir Deus. Quem está entendendo?
Adão precisava ter confiado em Deus, mas ele deu ouvidos a Eva, que deu ouvidos à serpente, que estava possessa pelo diabo. Sabe, se tem uma coisa que está claro na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, mas desde Gênesis, é que sempre que alguém influenciar você ou eu a desobedecer a uma palavra de Deus, é o diabo que está ali. Sempre, vou dizer de novo, essa é aquelas para você destacar, sempre que alguém encorajar você ou eu a fazer algo que é contra a palavra de Deus, o diabo já está ali. Ele estava no jardim do Éden. Alguém vai dizer assim, não, quem está falando comigo é uma pessoa muito de Deus. Essa pessoa, jamais, o diabo nem chega perto dessa pessoa. Então vamos lembrar que Adão e Eva não tinham nem pecado. E o diabo chegou. Vamos lembrar que Adão e Eva estavam no jardim das delícias de Deus, no paraíso de Deus. E o diabo veio falar. Então, nós não podemos pré-julgar. Não, ali não, pera um pouquinho. Se falar fora da palavra de Deus, pode ser o pastor, pode ser o cônjuge, pode ser o irmãozinho, a irmãzinha, a pessoa mais espiritual que eu ou você venhamos conhecer. Não importa quem seja, está falando algo, está tentando justificar, está tentando tomar uma decisão e se apoiar em algo que está contra a palavra de Deus. Quem está falando é o diabo. É hora de se posicionar em fé. No início, Deus criou o homem e a mulher. E diz a Bíblia que Deus os criou macho e fêmea. Pode ser legal, não estamos falando sobre ser agradável. Pode ter caráter, não estamos falando sobre caráter. Pode ser uma pessoa inteligente, trabalhadora, honesta, não estamos falando sobre nada disso. Estamos falando sobre Bíblia Sagrada. O que sair disso, macho ou fêmea, o diabo está influenciando. Assim como o diabo influencia o adultério, e a igreja sempre pregou contra o adultério. E nunca falaram que a igreja é adulterofóbica. Porque nós não podemos mudar o que está escrito. Eu não posso dizer que um homem, desde que seja se relacionando com outra mulher, ele pode ter quantos casos, quantas relações ele quiser. Não, a Bíblia diz que não, que o salário disso aí é a morte, o salário do pecado é a morte, vai para o inferno. Assim como também diz na relação homoafetiva. E eu tenho amigos, pessoas com o maior carinho, o maior respeito. Não tenho nenhum preconceito contra alguém que esteja vivendo a homossexualidade. Porém, eu nunca vou dizer para a pessoa, se a pessoa falar, e o que você acha? Fala, não, o que eu acho não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Que Deus criou macho e fêmea. E segundo a Bíblia, está fora. Busque em Deus uma mudança. Eu estou falando para excluir alguém? Muito pelo contrário. Amar. Não estamos falando de caráter, não estamos falando de integridade, não estamos falando sobre excluir alguém. Não, estamos falando sobre princípios, sobre aquilo que Deus estabeleceu e que é imutável. O homem, a mulher, para um parceiro, um cônjuge só, casamento. Uma pessoa. O homem para a mulher para o homem. É o que a Bíblia ensina. Pastor, por que o senhor entrou nesse assunto? Não sei, Deus sabe. Não estava no meu esboço. Mas isso tem a ver com fé. Por quê, pastor? Porque fé, confiança em Deus, é principalmente, não é mesmo. Eu ia falar mesmo quando, não. É principalmente quando eu não vejo, eu não sinto. Eu acho que eu não consigo, eu não entendo. Aí é que eu vou viver pela fé. Viver pela fé, tendo garantias, não é viver pela fé. Viver pela fé é justamente uma vida onde eu tenho uma garantia. Aquele que falou, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus quando Ele disser para eu não sair do lugar. E eu confio em Deus quando Ele mandar eu mudar tudo na minha vida. Eu confio em Deus. Alguém vai dizer assim, mas pastor, eu queria saber tudo. Sabe, a minha dificuldade em confiar, pastor, é que eu não sei como é que essa situação vai terminar. Eu não sei o desfecho dessa situação. Pois é. Eu entro aqui para pregar, eu nem sei como é que eu vou terminar também. Eu só confio em Deus. Eu tenho um esboço ali. Irmãos, seja sincero, quem já me viu aqui pregar assim? Confie em Deus. Não sabemos tudo, até porque se soubéssemos tudo, não sei o quê. Se soubéssemos tudo, os primeiros pontos, sofreríamos. Já me viram pregar assim?
E eu não estou criticando quem prega assim, pelo amor de Deus. Isso aqui é a minha base. Depois que eu entrei aqui, orei e comecei a ministrar, eu poderia estar lendo, não tenho nada contra, mas comigo, tratar de Deus comigo. Isso aqui está aqui. É a minha base, eu estou pautado ali, mas eu confio que Deus vai dar exatamente o que precisa ser dito aqui. E muitas vezes, eu sigo quase que a risca o que está aqui, mas na maioria delas, a gente sai bastante. E até aqui, cada pessoa que tem sido ministrada é a prova viva de que nós estamos confiando e realmente Deus está falando. Se nós soubéssemos tudo que Deus sabe, Ele nem poderia ser o nosso Deus. Como assim, pastor? Se nós soubéssemos exatamente tudo o que Ele sabe, como é que Ele seria superior? Como é que Ele seria nosso Deus? Não comporta em nós. Pastor, o que o senhor falou aí? Eu vou te mostrar na Bíblia, calma. Segura aí. Antes de pensar, não, isso é heresia. Calma que eu vou te mostrar na Bíblia. Nós não sabemos tudo. Ele é o nosso Deus porque nós confiamos nele. O que ele diz para mim é absoluto. Porque quando a coisa apertar eu continuo confiando. Porque quando eu estiver debaixo de ameaça eu continuo confiando. Quando eu não enxergar luz no fim do túnel eu continuo confiando. Como Pedro, eu saio para andar onde ninguém pode andar. Porque eu confio em quem está me chamando para andar. Confie em Deus. Se nós soubéssemos tudo, haveria pelo menos 2 grandes problemas. O primeiro, desespero. A dor multiplicada. Como é que é isso? Alguns dias atrás eu conversava com a pastora Angélica, e a gente, no meio de vários, conversa e tal, de uma coisa, de outra e tal, tal. Eu falei para ela uma coisa, eu falei, linda, há um perigo muito grande das pessoas sofrerem 2 vezes na vida a mesma dor, sem precisar passar pela mesma dor 2 vezes. É possível sofrer a mesma dor 2 vezes sem passar por ela 2 vezes? Sim. Como? Quando eu já começo a dizer, aquilo ali vai acontecer e vai doer. Aquela pessoa vai fazer isso. Eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora. Já sei, vão me cortar. Falaram que vai ter corte. Sou eu. A pessoa já está sofrendo. O dia que ela for mandada embora, ela sofreu a 2ª vez. Irmãos, tem gente que está sofrendo 2 vezes. Uma dor que era para passar uma vez só. E tem gente sofrendo uma dor que nem vai passar na vida. Porque pesquisas mostram que 70% a 80% dos problemas que ocupam a nossa mente são situações que a gente fica preocupado. Como que eu vou, quando aquilo acontecer, são situações que a gente nunca vai lidar com elas nunca vão acontecer. A gente só está imaginando que vão acontecer. E nem vão. 70% a 80% daquilo que suga a sua energia, desgasta a sua alma, suas emoções ficam pilhadas, são situações que você nem vai precisar lidar com elas. Elas vão ter um desfecho de outra forma, por outro caminho, de forma natural. Pode ser melhor, pode ser pior, mas não é aquilo. Quem está entendendo? Se Deus fizesse eu saber tudo, e eu soubesse que daqui 10 anos eu vou ter que passar por uma grande prova, um grande desafio, eu iria viver bem esses 10 anos? Quem aqui já passou por situações que você nunca imaginaria que era capaz de passar e Deus tem te sustentado ou te sustentou, tem cuidado de você? Dá um glória a Deus. Que bom a gente não saber tudo. Se a gente soubesse como seria 2020, tem gente que em 2019 talvez teria se suicidado. Se a gente soubesse como seria 2020, tem gente que em 2019 teria entrado numa depressão tão profunda, ou no início de 2020, que já estaria completamente fora de si. Agora tem o outro lado. Agora, eu estou falando sobre saber tudo, tá? Eu não estou falando que não é importante a gente buscar conhecimento, ou que Deus não fale conosco sobre coisas do futuro. Deus alerta, Deus sabe. Guarda isso aqui, confiar em Deus é isso aqui, ó. Deus, o que for útil, o que for importante, o que for necessário, eu já saber, me traz como informação. O que não for, tira do meu caminho. Segundo perigo de sabermos de forma antecipada é ensoberbecermos.
É a pessoa que entrou numa empresa e naquele momento ele está sendo desprezado, humilhado. É a pessoa que num grupo de amigos ou em algum grupo, na igreja, em qualquer lugar, ele é o pequenininho, é o que ninguém olha, ninguém dá nada. Mas Deus vai lá e mostra para ele que daqui tantos anos ele vai ser o mais influente e ele já vai começar a ensoberbecer e a esnobar os outros, dizendo: vocês estão me tratando assim porque eu sou pequenininho, mas eu vou ser maior que vocês, eu não estou, volto a dizer, não estou falando sobre Deus nos dar sonhos, Deus nos dá visão, eu estou falando sobre perdermos o controle. Deus não nos mostra tudo, Deus não nos faz conhecer tudo, para a gente não cair nem para o extremo soberbo e nem para o extremo depressivo. Quem está entendendo? Confia em Deus. Se Ele quiser fazer com você e comigo, como fez com José, dar um sonho e mostrar o que um dia vai acontecer, glória a Deus. Mas se Ele quiser fazer como Abraão e disser assim: você vai ser um pai de uma grande nação, e depois disso você vai ser pai de multidões de nações. E aí como é que vai ser? Não, só sai da tua terra e vai andando na terra que eu te mostrarei, no caminho que eu te mostrarei, com quem vai me ouvindo. Os dois tiveram destinos brilhantes. Tiveram ou não tiveram, gente? Só que cada um Deus tratou de um jeito. Para um Deus mostrou o futuro, para José. Coloco você numa posição de destaque. Para o outro Deus só fez uma promessa, mas ele não sabia como ia acontecer. Irmãos, se Deus já mostrou o que Ele tem para você e para mim, ou se Ele só fez uma promessa, dos dois jeitos, eu confio em Deus. Olha como nós não sabemos tudo. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Ai, pastor, eu amo 1 Coríntios. O senhor vai dizer que o amor tudo pode, o amor tudo crê, o amor não vou, não. Não vou, te desculpe decepcionar, mas o amor tudo isso aí. Mas nós vamos ler o verso 9. Olha lá, verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte o quê? Profetizamos. Paulo está dizendo: conhecemos tudo? Paulo era um homem entendido? Era um homem cheio do Espírito de Deus? Estudioso da lei, da Torá, dos profetas? Teve um encontro pessoal com Jesus? Sim. E mesmo assim sabia tudo? Paulo diz: em parte conhecemos, em parte nós somos pentecostais. Como é que é isso? Nós vamos profetizando, nós vamos no manto. Numa parte a gente é tradicional, na outra parte a gente já é mais pentecostal. É mais ou menos isso. Imagina Paulo, alguém falando: Paulo, você é da ala pentecostal ou você é da ala tradicional? Ele diz assim: em parte eu sou tradicional e em parte sou pentecostal. Por quê? Porque em parte minha não conhece tudo, então estou estudando para conhecer, estou aqui, bem racional, bem sóbrio. Mas tem uma outra parte de mim, meu irmão, que a hora que eu vejo a situação eu já começo a soltar uma rajada e profetizo. Profetizo a palavra. Profetiza o que está escrito. A diferença da profecia e da profetada é que a profetada é o homem falando de si mesmo. A profecia, quando alguém profetiza de verdade, a pessoa fala sobre o que a Bíblia diz, porque confia em quem falou. Paulo está dizendo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Profetizamos porque confiamos, profetizamos porque cremos. Por que eu profetizo que a minha casa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo em parte vendo que algumas pessoas da minha casa não servem ao Senhor? Porque está escrito que se eu crer em Jesus, eu e a minha casa seremos salvos. Porque está escrito que a mulher santa santifica o marido e ganha ele até sem palavras. Porque está escrito que o homem, como sacerdote, ele é sacerdote do lar, e o sacerdote é sacrificador em favor. Porque está escrito que os filhos são herança do Senhor. Porque está escrito que os filhos devem honrar seus pais, seus dias serão prolongados. Irmãos, cada palavra, cada promessa que diz respeito à minha família, eu profetizo: Deus, eu vou viver. Glória a Deus, pode aplaudir a Ele, porque Ele merece mesmo, é isso aí. Eu não estou vendo, em parte eu vejo, em parte eu só profetizo. Em parte eu já estou colhendo resultado, em parte eu continuo declarando vida. O problema é que se na parte que eu deveria profetizar eu murmurar, aí acabou tudo. Se na parte que eu deveria profetizar eu praguejar e amaldiçoar, aí acabou tudo.
Porque essa em parte conhecemos, às vezes é o pior lado da história. Em parte eu conheço que o meu filho, que o meu marido, que a minha esposa, que o meu familiar está perdido nos vícios. Está de cabeça virada. Está em angústia. Está revoltado. Essa é a parte que eu conheço, pastor. Essa é a parte que eu enxergo, eu olho, eu vejo isso dentro da minha casa. E qual que é a outra parte? A outra parte é confia em Deus. Confia em Deus e profetiza o que está escrito. Confia em Deus e continua declarando a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz muita força e confia pouco. Em Eclesiastes diz que quando o corte do machado não está afiado, a gente faz muita força. Eu confesso que tem muitas situações que eu faço muita força. Eu fico pensando muito. Eu fico assim muito de tudo. Muito de mim. Mas quando a gente pega uma situação para resolver por fé, irmãos, uma palavra muda tudo. Quando Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale de ossos sequíssimos, e o Espírito de Deus faz ele andar no meio daqueles vales e percorrer e olhar com cuidado, no final Deus pergunta, por acaso podem reviver esses ossos? Eu imagino Ezequiel, mais ou menos, Paulo ainda não tinha nascido, não tinha escrito, mas só, olha, em parte eu conheço que esses ossos estão sequíssimos e que é impossível, mas em parte eu posso profetizar, que quem sabe é o Senhor. Se o Senhor der uma ordem, se o Senhor der uma palavra, o Senhor traz à existência todas as coisas que forem necessárias. Deus diz, então profetiza. Ezequiel profetizou, Rogério profetiza e Deus cumpre o que está escrito na palavra dele. Confia em Deus. Até aqui está clara essa parte de confiar em Deus? Porque não precisa confiar em Deus quando já tem tudo prontinho, não precisa confiar. Se a gente souber já o final da história, não precisa viver por fé. Se Deus fala para José, José, sua trajetória vai ser difícil, mas o final é isso aqui, não precisa ter fé. É só resistir, é só segurar, é só aguentar mais um pouco aquela dor. Sabe quando a gente confia? É mais ou menos como se alguém dissesse assim, olha, você vai levar uma surra. Aí você diz assim, quanto tempo vai durar essa surra? E dizem, dá para saber não. Você é cristão, não é? Eles vão te torturar. Mas quanto tempo? Vão quebrar alguma coisa? Não sei, eles vão começar a bater. Pode ser que termine quando você estiver morto. Pode ser que termine quando esteja alguma coisa quebrada. Pode ser que... Você sabe o final daquela história? Não. Agora disserem, olha, você vai tomar aqui, 3 chineladas. Opa, eu vou ter que aguentar 3 chineladas, depois acabou, sai daqui livre. Você já conhece o fim da história. Irmãos, tem momentos que a vida dói com uma intensidade que a gente não faz ideia do tamanho do estrago que vai causar. Mas tem momentos que a vida dói e a gente sabe até onde aquilo vai. A gente sabe. Uma família passa por um momento difícil e às vezes tem que mudar seu padrão de vida. Eles já sabem o cálculo, tem uma base. Olha, a gente tinha uma renda 5x, baixou para 2x. Então nós vamos ter que readequar. Eles já sabem onde, como é que é a coisa. Agora, e quem sai de 5x e tem 0x? Ou confia, ou já era. Está claro aqui os exemplos que eu estou dando? Eu procuro trazer da forma mais prática possível. Para que cada um olhe para dentro da sua vida e diga, isso aqui é comigo. Onde eu não estou enxergando, eu confio em Deus em tudo, mas principalmente naquilo que eu não estou enxergando. Eu não sei como é que vai terminar, mas eu sei que tem uma promessa, que tem uma palavra, que tem uma direção, que tem algo de Deus. E se tem algo de Deus, eu vou profetizar aquilo que Deus disse. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Agora, no Salmo 37, onde a gente começou, e a base da nossa mensagem, e título, tema da mensagem, confie em Deus e faze o... A segunda parte é sobre fazer o bem. Gálatas 6, vamos lá? Gálatas capítulo 6.
Tá facinho, você estava no 1 Coríntios, na sequência 2 Coríntios, depois Gálatas. Verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Confie em Deus e faz o quê? Porque fazendo bem você vai colher o... Hoje eu mandei, quando vim para a oração das 5, fiquei aqui orando e tal, em determinado momento enviei uma oração para os colaboradores. Se você faz parte de um dos ministérios da igreja e não encaminhar, procure o seu líder e falei, não rouba de mim a bênção, não. Porque eu mandei para o grupo da liderança e eles encaminham para os liderados, que é uma oração específica para quem está servindo como colaborador. E mandei também uma oração para o grupo geral da igreja. Quem não está em nenhum grupo do WhatsApp da igreja não recebeu nenhuma oração de ouvir. Mas eu orei por todos aqui, mas enviei uma oração com a palavra ali, cada uma com o seu propósito, cada uma dentro da sua direção. Na oração que enviei para a liderança, Deus me moveu a falar um pouco sobre isso. E eu nem estava com essa mensagem toda já preparada. Nós precisamos nos tornar pessoas facilitadoras. Nós precisamos nos tornar pessoas que vivem o que a Bíblia nos ensinou. Dai e ser-vos-á. Enquanto nós somos aquele esperai, vai continuar esperando, vai ficar desesperado. Dai e ser-vos-á dado, esperai e fiqueis desesperados. Ué, eu estou esperando, que hora que o João vai, não sei o quê. Não, eu vou fazer pelo João. Aí o João olha e fala, nossa, era para eu ter feito, o pastor fez por mim. Agora eu vou fazer também por ele. Dai e ser-vos-á dado. Confie em Deus e faze o bem. Mas não estão fazendo, mas eu vou fazer. Por que você é trouxa? Não, porque eu confio em Deus. Porque se essa foi a orientação de Deus, se essa foi a direção de Deus, se esse foi o caminho estabelecido por Deus, confiando nele e fazendo o bem, quem vai cuidar de mim é Ele. Ele diz que eu serei protegido, Ele diz que eu estarei seguro, Ele diz que eu vou habitar na terra, ou seja, eu não vou ficar sendo jogado daqui para lá e de lá para cá, eu vou ter algo verdadeiro, sólido, consistente. Irmãos, Deus está abrindo os olhos da igreja. Confie nele, faça o bem. E quando me fizerem o mal, se você devolver o mal, você está mostrando que você é exatamente igual ou ainda pior que aquela pessoa. Porque talvez aquela pessoa tenha tido a coragem de mostrar quem ela é primeiro que você. Já parou para pensar nisso? Que isso, pastor? Não gostei dessa aí. Fala de novo que o senhor falou de um jeito que eu até fiquei perdida. Pois é. Então se encontra hoje. Quem retribui o mal com o mal, muitas vezes está mostrando que é pior do que a pessoa que fez o primeiro mal. Pastor, eu discordo, então eu vou te provar. Quem aqui é casado? Você quer ver só? No casamento de vocês nunca aconteceu isso, né? Nem no meu, não. O marido chega, vou dar um exemplo do marido. O marido chega e fala, amor, teve um negócio que você fez ali, queria falar uma coisa que eu não gostei, fiquei meio chateado. Mas você na semana passada, e na semana retrasada, e no mês passado, você está achando que... Tem gente se controlando, vai entregando, vai. Aí o marido ou a esposa vira e fala assim, e por que você não falou a respeito disso comigo numa boa antes? Ficou guardando tudo aquilo para contra-atacar no momento oportuno. Quem é pior? A pessoa que chegou dizendo assim, olha, isso aqui me chateou, ou a pessoa que diz, não, mas você... Quem é pior, o primeiro ou o segundo? Retribuir com mal, às vezes, mostra que a gente é pior. Eu não estou falando que é toda vez não, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes no reflexo, alguém vai fazendo tanta maldade no reflexo, a gente acaba, sabe? Até meio que se defendendo. É humano. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, retribuir com o mal mostra que nós somos piores do que quem nos fez mal. Faz sentido? Faze o bem. Até para quem me faz o mal, sabe por quê? Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Quando eu faço o bem, principalmente a quem me está fazendo o mal, eu mostro quem eu sou na minha essência, quem eu sou no meu caráter. É mais ou menos assim, ó, me feriram, me abriram no meio. Para quê? Para arrancar o pior de dentro de mim. Mas quando viram do lado de dentro, tinha melhor do que do lado de fora. Nós precisamos viver a esse nível de confiança em Deus.
Quando José, e semana passada nós falamos aqui de José. José, antes de governar o Egito, gerou Manassés, que diz: Deus me fez esquecer da minha aflição, da dor, do trabalho, da angústia da casa de meu pai. E depois gerou Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra onde eu fui enviado para sofrer. Quando os irmãos de José vêm ao encontro dele, ele se vinga dos irmãos? Não. Ele cuida, sustenta os irmãos com a família, sustenta o pai. Os irmãos ficam preocupados, desconfiados, achando que agora José vai dar o troco, principalmente quando Jacó morre. José não, José chora, fala: como é que vocês podem pensar tão mal de mim? Eu não sou assim. Irmãos, o mundo vai ter que olhar para mim, para você e perguntar: você não vai dar o troco? E eu e você vamos dizer: eu não sou assim. Aí alguém vai dizer: é sim, eu lembro quantas vezes você fez. Fala: você está falando como eu era, agora eu estou em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em mim. Eu não sou mais assim. Ah, gente, é fantástico quando alguém quer me alertar que uma pessoa está me jogando uma indireta na rede social. Às vezes eu dou amei na indireta. Ô pastor, então o negócio que eu postei lá, pastor, não foi indireta não, eu vi que o senhor pôs um amei. Não estou dizendo que tudo que eu ponho amei. Mas eu ponho lá, curti, amei. Às vezes eu comento embaixo, irmão. Alguém vem e fala: pastor, que ela é indireta, e às vezes eu até sei que é mesmo. Vou dar um exemplo, Elisângela, que eu acredito de todo o coração que nunca, jamais, não é o perfil dela. A irmã Elisângela vai lá e coloca assim: pregadores que ficam aí dizendo que a gente tem que fazer o bem para quem nos faz mal, porque não está na nossa pele, né, tal. Aí ela coloca lá, aí eu vou embaixo, coloco isso mesmo, irmã Elisângela, cada um sabe a sua dor, né? Mas Deus é bom e dá graça a todos nós. Pastor, então o senhor é perfeito? É nada, irmão, tem hora que eu fico furioso. Mas eu não vou mostrar para os outros, eu não vou dar esse gostinho para o diabo, de dizer assim: estou corrompendo quem ele é. Não, eu estou todos os dias sendo moldado à imagem e semelhança do meu Redentor, porque o preço que ele pagou por mim não foi esmola, o preço que ele pagou por mim foi altíssimo. Eu tenho muito valor, eu não vou me acabar não, porque já se acabaram por mim. Jesus permitiu que o corpo dele fosse arrebentado por amor a mim e a você. Ei, meu irmão, abre o olho, olha o teu valor, pareça com Jesus, retribua o amor de Jesus. Faze o bem, habita na terra e faz o bem. Deus vai te proteger. Se eu fizer isso eu vou ficar exposto. A promessa é: Deus vai lhe proteger. Põe lá para mim na NVT, por favor. Deixa a NVT aí. Confie no Senhor e faça o bem, você viverá seguro na terra. E ainda por cima o quê? Porque a minha prosperidade não depende de eu ser o mais violento, de eu ser o mais malandro, o mais esperto da empresa. A minha prosperidade depende sim de eu me qualificar, de eu me dedicar, trabalhar, estudar, me aperfeiçoar. Mas a bênção do meu Deus vem sobre tudo isso e enriquece e não traz dores. Porque tem gente que está esperando que Deus vai entrar e trabalhar no teu lugar, que Deus vai aperfeiçoar o trabalho no lugar. Tem gente que... Não, irmão. Tem gente que quando vai entrar no emprego fala assim: quando começa as férias? Fala: para você já começou, não precisa nem entrar. Ui. Agora tem gente que diz assim: posso trabalhar mais porque eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. É para a glória de Deus. Deus nos faz prosperar enquanto a gente confia nele e faz o bem. É tão perfeito que quando ele fala que vai prosperar, ele manda: confia nele. Você é fiel a Deus? Responde para você mesmo: pastor, de tudo que Deus me dá, eu honro a Deus, eu honro meus sacerdotes que oram por mim, que trazem a palavra, eu honro a igreja onde eu congrego, eu honro, pastor. Eu separo os tributos de honra, eu confio. Eu sei que às vezes naquele mês, irmão, quantas pessoas, já falei, às vezes entregaram um dízimo de R$50 e saíram com R$500 para pagar uma conta daqui de dentro. Porque a pessoa honrou a Deus no dia. E a gente perguntando: alguém está precisando? A pessoa diz: olha, eu tenho uma batalha no aluguel. Quanto que é? Tanto, toma aqui. Vai lá e paga o seu aluguel. E a pessoa diz: nossa, hoje eu dei R$5. Era o meu dízimo, que eu consegui 50. Faltava 500 para completar meu aluguel. Saí da igreja com 500. Honra a Deus. Fica tranquilo, Deus não desampara ninguém não. Confie em Deus.
Sobre prosperidade ainda que estou falando. Confie em Deus. Honre nos seus tributos. Sua primícia, seu dízimo, sua semeadura. Agora faz o bem. Seja braço curto no seu trabalho, não. Não seja um acomodado. Procure estudar o que você faz. Procura desenvolver métodos que vão te fazer servir aquilo que você serve com mais excelência, com mais qualidade. A prosperidade não é algo que vai cair sobre a nossa vida, é algo que é gerado através da nossa vida. É gerado. Confie em Deus e faz o bem. Você vai estar seguro, Deus protege. Ah, vão me derrubar. Deus disse que eu vou estar seguro, que eu vou estar protegido. Você viverá seguro na terra e prosperará. Confie em Deus e faça o bem. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta, falei domingo e digo de novo, quem planta fé, colhe milagres. Eu confiei em Deus, eu vou colher o meu milagre. Ele pode não ser como eu imaginava, mas eu vou colher o meu milagre. Quando um homem e uma mulher têm o ato conjugal, é plantada uma sementinha e ela é plantada dentro do útero da mulher, lá no ovário e tal. O homem e a mulher podem projetar como será aquela criança. Ou aquelas crianças, às vezes é mais do que uma. Mas eles conseguem estabelecer exatamente como vai ser? Não. Aí quando a criança nasce, às vezes olha e fala assim, não era bem esse joelho que eu tinha pensado. Mas eu estou feliz porque a minha colheita chegou. Pode não ser, eu pensei que ia ser um menino, veio uma menina, eu pensei que ia ser mais magrinho, veio mais gordinho, eu queria que mais gordinho, veio mais magrinho. Mas a minha colheita chegou. E eu vou me alegrar no que Deus tem me dado. Confie em Deus. Continua plantando a semente da confiança. Continua plantando a semente da fé através da sua atitude, através do seu comportamento. Numa quarta-feira chuvosa como essa, todos vocês aqui, irmãos, vocês estão plantando fé, vocês estão plantando confiança e vão colher o resultado dessa atitude, irmão. Quantos aqui cansados vieram direto do trabalho, tomaram chuva? Eu mesmo tomei chuva hoje à tarde carregando coisas do trabalho que a gente faz. Mas eu vou colher também. Sabe aquele meme que o pessoal fala assim, um dia vão dizer que foi sorte? Um dia alguém vai dizer, assim, lá, chegou lá, entendeu, Verônica? Lá, não sei o quê. Mas não viu a gente lá debaixo de chuva carregando as coisas. E às vezes indo ouvindo uma palavra e voltando ouvindo um material de trabalho. Se desdobrando, sendo 2, 3 ao mesmo tempo, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, sendo esposa, sendo irmão, sendo filho, sendo um obreiro, um colaborador, um ministro de louvor, uma tia da escolinha, enfim. E ao mesmo tempo, estabelecendo seus projetos em Deus. Irmãos, Deus não é injusto e não vai se esquecer de todo esse trabalho e dedicação no reino dele. Confia em Deus e faz o bem, vai haver colheita. Ai, meu Deus. E agora? Eu preciso... Irmãos, vamos fazer assim, eu vou terminar de ler o Gálatas 6. Marcos 10 vai ficar como a próxima mensagem. Vai, porque eu estou num propósito comigo mesmo. Aí chega quarta de manhã, vocês ficam aí, 4 de manhã eu fico pedindo perdão para Deus por ter estourado os horários. Deus me perdoa, me ajuda, Deus, eu empolgo com a mensagem. Aí o Senhor está falando comigo, eu quero compartilhar tudo com todo mundo de uma vez só. E alguns, como a irmã Elisângela, ficam felizes. Falam, pastor, pô, entrega tudo. Mas tem gente que fala, não, pastor, e o horário e tal? E eu quero terminar sempre num horário melhor, tanto quarta quanto domingo. Mesmo que para isso eu deixe esse gostinho de quero mais. E alguém já fala assim, pastor, você é bobo. Deixa o gostinho de quero mais, que aí o povo volta. O povo é curioso. A pessoa está mais interessada em descobrir a curiosidade do que ser abençoado no dia. E sabe que o pior que é verdade? E uma segunda parte é fantástica da mensagem. Lógico que eu vou falar isso, né? Eu vou falar sobre 2 capas que você tem que jogar fora. Quando você confia em Deus e faz o bem. Para mudar a tua história. Alguém se interessa? Cenas do próximo capítulo, né? Mas eu quero ler aqui o verso, eu li o 7 com vocês, não foi? Gálatas 6, 7? Vamos ler o 8. Porque o que semeia na sua carne, porque eu sinto, porque eu. Quem age pelo que sente, quem age pelo que vê por si mesmo,
A gente não pode ver pela nossa vista. A nossa vista é muito curta. Eu preciso enxergar pelos olhos de Deus. Alguém aqui quer enxergar pelos olhos de Deus? Os olhos de Deus já estão disponíveis. Está aqui, ó. Quer andar pelos olhos de Deus? Leia, viva, pratique o que está escrito aqui. A pastora Angélica ainda nem sabe. E na verdade eu ainda preciso falar com ela. Preciso negociar a minha... ou a nossa ida ou a minha ida, né? Ou se ela vai me liberar, me dar a carta de alforria, que ela dá as liberações. Vai, não vai. Vai, não vai. Brincadeiras à parte, mas um pouquinho antes de... eu entrei na igreja hoje falando com o apóstolo Valdir, da igreja Lar, Antiga Fogo para as Nações, que é a pessoa da conexão do projeto do Haiti. 1º de janeiro, eu, o Rogerinho e a missionária Andressa estamos indo para o Haiti. Levar o amor de Jesus para as crianças lá, e vocês estão junto com a gente. 1º de dezembro estamos indo. E volto, e a gente fica no Haiti de 1 a 7. Mas eu estava falando com o apóstolo Valdir, eu tive que comprar uma passagem nova, quem aqui está sabendo? Porque a passagem do ano passado estava um absurdo para remarcar. Estava ficando mais caro por causa do período. Mas eu tenho, até o final dessa semana, ou até amanhã, para tentar ainda resgatar aquela passagem, remarcar para alguma coisa. E eu falei, o que eu vou fazer com aquela passagem? Eu vou remarcar, e ela é nominal, então é uma minha e uma do Rogerinho. Porque se não fosse nominal, eu pegava a pastora e ia dar um rolê. Entrava no avião, dava a volta, nem que fosse para conhecer o aeroporto, montar no avião e voltar. Conhecer algum país e voltar. Eu e o Rogerinho, então se a pastora for, tem que comprar mais uma. E eu estava assim, sabe, meu Deus, se eu fizer uma viagem de lazer, ano passado ela foi comprada como uma viagem missionária, eu vou me sentir mal. E se eu fizer uma viagem missionária, e agora? E eu liguei para o apóstolo Valdir perguntando, quando que tem a próxima data do ano que vem? Porque às vezes eu já adianto a passagem do ano que vem, sem pagar uma diferença alta, se compensar e tal. Ele falou comigo o seguinte, ó, tal, e foi conversando, ele falou, olha, depois que você pisar lá no Haiti agora, 1º de dezembro, você é um dos nossos representantes no Brasil. Você vai viajar ao Brasil falando do projeto Haiti e levantando fundo para aquelas crianças, em nome de Jesus. Agora você vai poder falar, irmão, que você tem um pastor missionário também. Aí missões para tudo que é canto aí, que nem doido. E aí, ele falou o seguinte, falou, ó, você pode ir a hora que você quiser. Você avisa o Vitor, aquele do vídeo, quem viu o vídeo das crianças no lixão? O pastor Vitor, que inclusive está no Brasil, próxima vez que ele vier no Brasil vai vir aqui, ministrar aqui. O Vitor te recebe lá e te dá todo o suporte, e você vai e tal. Ele falou, mas vamos fazer o seguinte, última semana de janeiro, eu tiro para ir no Haiti, para estar com os pastores de toda a localidade. Você pode ir quando você quiser, mas você quer uma viagem que seja boa ministerialmente para você? Eu falei, lógico. E uma das coisas que eu pedi a Deus, que eu queria estar mais próximo dele, esse ano não deu por causa do lockdown, está para o ano que vem. Ele falou assim, vamos na última semana de janeiro comigo. Eu vou tirar uma semana para ir com você, nós vamos ficar juntos lá, eu vou te dar todo o caminho, e vou te apresentar para um monte de pastores ali da América Central, América Latina, um monte de lugar. Irmão, tudo porque eu quis ir servir as crianças. O que eu estou querendo dizer para você? Faz o que Jesus pulsa no teu coração, principalmente onde não tem recompensa nenhuma aqui, natural. E fica tranquilo que a colheita vem de Deus. Quem planta na carne, da carne vai sofrer. Guerreie contra a sua carne. Brigue com ela. A carne você não vai me dominar. Eu estou doido para fazer a tua vontade, mas não vou fazer. E fica tranquilo que essa tentação vai passar. Essa luta vai passar. E a glória de Deus vai prevalecer. É o que diz o versículo. Diz o versículo aí, o 8. Da carne, porque o que semeia da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não está falando só de ter um prazer por um tempo, ou ser, entre aspas, feliz aqui na terra. Está falando sobre destino eterno. Diga não à sua carne, ainda que ela brigue com você, ainda que você passe um tempo tendo que lutar, chorar, gemer. Diga não, a eternidade estará de portas abertas para você. Vai valer a pena, irmãos. Verso 9. E não nos cansemos de fazer planta no Espírito, confia em Deus, e faze só um pouquinho. Davi no Salmo 37 diz, faz o bem. Paulo falou assim, eu conheço esse povo. O Pedro já perguntou quantas vezes tem que perdoar. Eles vão perguntar quantas vezes tem que fazer o bem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma perguntada. Paulo falou assim, é melhor eu já falar, não se canse de fazer o bem, antes que alguém pergunte, quantas vezes eu tenho que fazer o bem?
Pastor, cansei de fazer o bem. Olha para mim, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Imagine que amanhã você acorde, não é Deus acorde porque o Senhor, o guarda de Israel, não dorme. O Pai está todo o tempo. Imagina se amanhã eu e você acordamos e Deus diz assim: cansei de te fazer o bem. O que vai ser de mim e de você? Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Resgatou isso? Resgatou isso por você? Então todos os dias as misericórdias dele se renovam, as minhas também. A bondade de Deus se renova, a minha também. Eu vou fazer o bem de novo. Eu vou fazer o bem de novo. Eu vou fazer o bem de novo. Mas estão me fazendo de besta? Não. Só estão enriquecendo o meu galardão eterno. O que eu não colhi aqui, Deus não deve nada a ninguém. Eu tenho para a eternidade. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, ao tempo de Deus, o que vai acontecer? Ceifaremos, colheremos. Se, olha a condição, não houvermos o quê? Desfalecido. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: segura firme. Diga: pode estar muito difícil, eu até entendo, mas aguenta. Continua confiando em Deus e fazendo bem. Você vai habitar na terra prometida, vai estar seguro e vai prosperar, porque Deus prometeu. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir bem forte o nome santo do Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte. Põe o verso 10 aí para a gente poder orar. O verso 10, Paulo já diz. Paulo é tão preciso, cirúrgico, que ele fala assim: esse pessoal vai ter problema de fazer o bem com quem é da casa, porque os da casa enchem a paciência. Irmão, quem conhece seu ponto fraco? Meu ponto fraco é quem mais convive com a gente. Quem vai nos irritar é quem mais convive com a gente. Quem está longe, a gente nem percebe. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o 10. Então, enquanto temos tempo, quem aqui está vivo, dá um glória a Deus. Então você tem tempo. Não, pastor, não tenho tempo não. A Bíblia está dizendo que você tem tempo. Quando você estiver vivo, você tem tempo. Tem tempo. E ainda bem que você escolheu o teu tempo com Jesus. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem? A todos. Fica em pé para ler o final, por favor. Esse final aí, dá uma baixadinha de leve na máscara para falar com aquela voz bem de autoridade. No 3, a gente vai falar o mas. Não, vamos ler o façamos o bem a todos, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. O bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, nós vamos ser aborrecidos em casa e vamos ser aborrecidos na igreja. Nós vamos ser aborrecidos e vamos nos decepcionar com alguém em casa, e vamos nos decepcionar e decepcionar alguém na igreja. Por quê? Porque nós somos todos imperfeitos, até chegar na eternidade, onde seremos transformados completamente. Mas nós estamos no processo de transformação. E é isso que eu vou, no final do culto, ungir você. Ungir para acontecer um passe de mágica? Não. Ungir é dizer assim: eu selo sobre a tua vida o que hoje foi ministrado sobre você. Você quer isso? Diga amém. Fecha os olhos.